Boa Boa noite, Isabel. noite, boa noite, Josimar. Chegando em casa há Tudo pouco, certo? Tá me ouvindo? trabalho de veterinário não é fácil, né? Sempre de tardezinha, né? Ah, Muito hoje bem. tinha um Mas que serviço bom. demorado. Elas não têm, as mimosas não têm horário às vezes para dar problema, né? Hum. Não, Mas até que que hoje bom. não era problema. A tua internet está dando umas travadas, né? Não sei. Eu tô te É, ouvindo bem. tá vendo bem? Tá. Não, tá bem, Sim. então. Qualquer coisa. Mas que bom, né, Josimar, que deu certo, né? Para nós conversar essa noite. Ah, A Unitec já tem feito várias ações dentro dessa modalidade, né, do Unitec Responde, que o objetivo nosso é justamente fazer um bate-papo, que as pessoas que estão entrando, que estão acessando, possam tirar as dúvidas sobre uma temática, né? Então, a Unitec que trabalha com várias especialidades, né, e dentro do ramo aí de bovinocultura de leite, de bovinocultura de corte, piscicultura, jardinagem, artesanato, produção de alimentos, na área de saúde também, na área de psicologia, enfim, nós somos vários profissionais, né, Josimar? Você é associado da cooperativa, faz 8 anos que você está trabalhando também aí nos municípios, né, de São Jorge, Guarujá, aí nos arredores, né, dos municípios aí da região onde você atua, e a gente fica muito feliz em receber você aqui para trabalhar conosco aqui para conversar um pouco sobre esse assunto de tuberculose e brucelose. Você que é veterinário, né, com especialização em clínica médica, nutrição e reprodução de bovinos, também tem uma especialização na área de docência em biologia e práticas pedagógicas, e agora também está cursando um mestrado, né, em saúde animal, né, no IPVF, né, e a gente sempre está estudando, né, Josimar? Nunca estamos prontos, né? Sempre trabalhando, estudando, aprendendo com o produtor, com outros colegas. E o Unitec Responde também é uma oportunidade dos produtores, dos colegas, das pessoas, enfim, que querem saber sobre o assunto, tirar suas dúvidas. Então, agradeço muito, Josimar, por você ter aceitado o nosso convite para essa conversa dessa noite. Com certeza, Isabel. Eu que agradeço pelo convite, então, de poder estar conversando um pouco com a Unitec. E essa questão que a gente falou, a gente tem que estar ao tempo todo, na verdade, a gente não pode parar, né? Não é terminou a faculdade e deu, já está pronto, né? Tem que estar o tempo todo se atualizando, tem que estar sempre investindo no conhecimento, que esse não, nunca ocupa espaço. Então, quanto mais a gente sai no campo, mais a gente percebe que a gente tem que ir atrás de mais informações e aí essa busca por informação, por aperfeiçoamento é sempre muito importante. Isso mesmo. E esse assunto, né, da tuberculose e brucelose, ele é um tema importante, né, porque ele pode trazer impactos, né, econômicos muito grandes, né, para uma propriedade, ou para uma região, ou para uma economia, né, como um todo, né. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas e muitas vezes no meu trabalho aí, nos cursos, enfim, onde eu vou, as agricultoras, elas questionam, elas conversam umas com as outras, né, às vezes a gente escuta assim, meu, tem uma propriedade que deu positivo, né, e aí tiveram que descartar animais, assim, e, enfim, são várias, né, as dúvidas, assim, que a gente tem sobre isso, né, Josimar? E vamos começar, quem sabe, falando um pouco de quais são os sintomas, né, da tuberculose, da brucelose, o que tu acha, né? E aí as pessoas que estão acessando podem ir fazendo suas perguntas aqui, né? Sim, então acho que é interessante a gente começar explicando um pouco sobre essas duas doenças, que elas são muito importantes dentro não só da bovinocultura de leite, mas na questão de saúde pública como um todo, né? Porque elas são consideradas zoonoses. Então, o que que é a zoonose? A zoonose é uma doença que ela pode ser transmitida do ser humano para o animal e do animal para o ser humano. Então, é uma doença que os animais tendo, nós podemos
estar se contaminando também, né? Principalmente pela questão do consumo de carne, a questão do consumo do leite, e o próprio contato com os animais, né? Então, ela é muito importante saber identificar essa doença, fazer a correta eliminação desses animais que são que venham a ser positivos, né? Que têm a doença. E no caso dos humanos, a gente tem um tratamento, né? Então, que pode ser feito. No caso dos animais, não tem um tratamento que seja efetivo pela questão do custo que ele acaba trazendo, né? Então, os animais acabam sendo eliminados. Então, é muito importante a gente identificar as propriedades dos animais que têm esse problema por uma questão de qualidade de leite e qualidade de saúde, né? Da família com esses animais e, depois disso, que tem a questão do consumo, né, dos alimentos, que nem eu falei, seja carne, leite, né? Então é muito importante. Na questão dos sinais, né? Às vezes nos animais eles são muito inespecíficos. Ou seja, não é um sinal que eu diga assim, esse animal tem brucelose ou esse animal tem tuberculose. Até muitos dos animais que acabam tendo essa doença, eles podem não manifestar muita coisa, principalmente no caso da tuberculose. O animal, ele vai, para ele manifestar os sinais e ter problema mesmo, vai às vezes 5, 6 anos. A brucelose às vezes é um pouco mais fácil, porém o sinal que ela apresenta não é específico só da brucelose. Que no caso da tuberculose, falando em sinais agora, tuberculose, o animal vai ter um emagrecimento progressivo, às vezes é aquele animal que não consegue desenvolver, que tem pneumonias recorrentes, ele está sempre às vezes tossindo e não engorda, e acaba, né, sempre indo para trás. E ou o animal acaba indo para abate ou acaba morrendo nesse caso. Da brucelose, o animal ele vai apresentar aborto, basicamente, né? Enquanto a gente fala em fêmeas, ela vai apresentar aborto, às vezes no início, às vezes no final da gestação, mas como eu falei, não é específico da brucelose, né? Tem várias outras doenças, ou às vezes até questão de estresse, de manejo, que podem causar esses abortos também. E da mesma forma que os animais podem estar emprenhando e levando a gestação até o final e não ter sinal nenhum. Que na verdade se torna um problema ainda maior, porque daí depois que esse animal vem a parir ou abortar, ele acaba eliminando as bactérias pelos restos da placenta, pelos lóquios fetais que ele fica largando depois do parto, durante mais de 30 dias. E aí acaba contaminando todo esse ambiente onde ele vive e aí acaba contaminando outros animais. Então são sinais inespecíficos que normalmente você vai identificar a doença mesmo através de um diagnóstico sorológico, de um diagnóstico de tuberculinização, no caso da tuberculose. E no caso de humanos, que na verdade também é uma doença que você ouve muito pouco, quase nada se falar em brucelose, tuberculose em humanos. Uma, porque às vezes a subnotificação é bastante grande. A pessoa tem outros problemas ou acaba indo para o médico e os médicos mesmo às vezes não sabem identificar e não se atentam para essa questão de fazer testes de brucelose e tuberculose para pessoas que tenham contato com bovinos, principalmente, que é a maior forma de transmissão. Mas em humanos, no caso da brucelose, teria a infertilidade em mulheres, a infertilidade em homens, questão de dores, principalmente na região das articulações, dos joelhos, sudorese bastante aumentada, principalmente à noite, e na planta dos pés, a pessoa que tem brucelose sua bastante nos pés, e a gente chama de febre intermitente, ou seja, aqueles episódios de febre que depois do nada volta a temperatura normal e lá de vez em quando tem febre de novo. Então também são sinais inespecíficos. No caso da tuberculose, então ela é um pouco mais complicada e também demora um pouco a manifestação, mas estaria então mais a nível de pulmão, então pneumonias nesse caso. Então, se nós fôssemos definir entre uma e outra qual seria mais problema, eu diria assim, com certeza seria a tuberculose.
Então, são doenças que elas são comuns dentro do meio animal, são comuns também dentro da humana, né? Eu diria assim. Porém, às vezes, muitas vezes negligenciado ou não é feito um diagnóstico, né? A não ser que você tenha um direcionamento mais específico, mas normalmente não é feito o diagnóstico, os médicos não solicitam porque eles simplesmente esquecem dessa doença. Ou muitos, às vezes, até acham que não tem importância para o humano porque o do animal não passa para o ser humano. E, na verdade, é errado, né? Ela passa com certeza e as formas de transmissão são bastante grandes. Pois é, você falou um ponto aqui, que passa para as pessoas, principalmente por não pasteurizar o leite, né? Anos atrás se consumia, né, leite não pasteurizado, se fazia, mas hoje ainda se faz tipo alguns queijos, né, de leite que não é pasteurizado. Existe, a contaminação pode acontecer dessa forma, Josimar? Por queijo feito com leite não Pode, porque pasteurizado, carne que não foi bem assada, acontece também por esse meio? É mais sim, com difícil. certeza, né? A forma de transmissão para os humanos, através do leite, que não seja pasteurizado, né, principalmente. Quando você passa por um processo de pasteurização, você quase elimina a chance de ter uma contaminação. Mas, que a gente falou, a questão dos queijos, muitas vezes não tem a pasteurização pela forma de artesanal de fazer o queijo. E aí isso é um Isso. problema, porque se você não sabe que o animal que você tem a fonte desse leite, ele está livre de brucelose e tuberculose, sim, o queijo acaba sendo uma forma do humano acabar se contaminando com esse queijo, né, na caso da brucelose e da tuberculose. No caso da carne, é um problema maior para quem tem o gosto, na verdade, de comer carne crua ou mal passada, né? Que daí a brucelose, tanto a brucelose quanto a tuberculose, as duas passam por uma carne crua ou mal passada. Mas no caso da brucelose, se você cozinhar bem a carne, você acaba matando a bactéria, então ele diminui a chance de transmissão da doença. No caso da tuberculose, é um pouco mais difícil, porque para você matar a bactéria na carne, você tem que chegar com essa temperatura, você iria praticamente você tem que torrar a carne para poder estar eliminando a bactéria. Então, no caso da tuberculose, é bem mais difícil de fazer essa eliminação. Tá, ok. Uma outra coisa que você comentou, Josimar, que às vezes ela pode ficar na propriedade por 5, 6 anos, né, e o produtor não saber, né, que tem. Então, quais são as medidas, né, o que o produtor tem que fazer para controlar isso, né, para poder identificar se tem ou não tem na sua propriedade a tuberculose e a brucelose. Hoje a gente tem, eu sou habilitado do programa, então, de brucelose e tuberculose do MAPA, e tem hoje muitas empresas de leite, por exemplo, que elas exigem os testes dos produtores. Então, para você vender o leite para a empresa, você tem que ter, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, ter feito os testes de brucelose e tuberculose animais para ter essa propriedade livre, eu diria assim, de brucelose e tuberculose para entregar o leite. Porém, nem todas as empresas têm essa exigência. E a única forma, de fato, do produtor saber se os seus animais estão livres dessas doenças é fazendo o teste. Então, o teste que é feito nos animais, num dia, depois, 3 dias depois, é feita a leitura do teste de tuberculose, é feita a coleta de sangue desses animais para diagnóstico da brucelose. Ele é um teste simples, né? Apesar de dar trabalho, mas ele é um teste simples de ser feito e que, como eu falei, a exigência, ou às vezes até o produtor acaba exigindo que seja feito, que ele tem o costume de fazer uma vez por ano, uma vez cada 2 anos na sua propriedade. Né? O problema ainda, como eu falei, são as empresas que não fazem a exigência nesse sentido. Mas os produtores vão atrás e também fazem, então, a solicitação para fazer esses testes, né, de brucelose e tuberculose na propriedade. Uma forma que a gente sempre fala que diminui muito a chance das propriedades terem essa doença, tem a introdução dessa doença. Se eu tenho uma propriedade que eu fiz
testes uma vez. E eu nunca tive mais troca de animais, eu diria assim, não comprei animais de fora, ou comprei animais de fora, mas que esses animais vieram com testes negativos para a brucelose e tuberculose, eu tenho uma segurança maior no rebanho. Então, esse seria o ponto fundamental, né, para fazer o controle, né, e a prevenção dessas doenças, é sempre que for adquirir animais de fora da propriedade, que esses animais sejam testados para brucelose e tuberculose antes de serem introduzidos no rebanho. E se o produtor comprar os animais testados, ele tem mais segurança, né? É isso? Pode acontecer de falhar esses testes aí, Josimar, ou não? Às vezes pode, ele não é um teste 100% seguro, porque se a gente pensar no ponto de vista da tuberculose, a gente tem um intervalo de 15 dias antes e 15 dias depois do parto, por exemplo, porque ele é um teste de sensibilidade, né, de reação imunológica ao antígeno que você vai estar colocando nesse animal. Então, às vezes, se o animal está com uma imunidade mais baixa, ou que ele tem alguma doença que não deixe o animal expressar essa característica imunológica, ele pode dar, sim, um falso negativo, né? No caso de tuberculose. No caso de brucelose, é um pouco mais difícil, porque daí você vai fazer a coleta do sangue e aí você vai ter uma reação direta na presença da bactéria. Que depois tem outros 2 testes que pode ser feito, que a gente fala que são testes de triagem para a brucelose, e que depois você pode ter um confirmativo, que seria, o animal deu positivo ou deu negativo, você quer ter certeza, tem um outro teste que a gente chama de 2-mercaptoetanol, que seria um teste confirmatório para diagnóstico de brucelose, que até então o teste de triagem é o antígeno acidificado tamponado. Então, eles têm uma segurança bastante grande, mas você não pode dar a certeza de que ele seja 100% eficaz nesse sentido. Mas é bem tranquilo e é bem seguro nesse ponto. Eu quero agradecer a presença dos nossos colegas, o Christian, o Davidson, o Marcelino também acabou de acessar. Estou vendo que várias pessoas acessando. Pessoal, tenham dúvidas, façam perguntas para o Josimar sobre o controle de brucelose e tuberculose. Tem bastante veterinários aqui acompanhando a nossa conversa. Não sei se você identificou algum conhecido teu aí, Josimar. Tem bastante conhecido meu. Tem? Beleza. Pois é. É uma questão de saúde pública, né? Você comentou, Josimar, que faz os testes, né, da tuberculinização, o nome difícil esse, né? E da brucelose tem a vacinação, né? Eu acho que foi isso que você comentou, né? Que vacina daí as fêmeas, né? Com até 2 anos de idade, 3 anos de idade. Não, dos 3 aos 8 meses de idade, né? E depois Isso. repete. Não. A tuberculose ela não tem uma vacina para prevenir os animais, mas a brucelose tem, né? Então a gente tem a brucelose, a gente tem 2 tipos de vacina, né? Uma que é a chamada vacina com a cepa B19, que é uma cepa 19 da Brucella abortus, que essa é feita, a recomendação dela é ser feita então em todas as fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. E essa, então, é uma vacina que ela vai ser indutora de anticorpos, né, de antígenos de anticorpos, durante até próximo dos 2 anos desses animais. Então, o animal que for vacinado entre 3 a 8 meses de idade, ele não precisa ser testado para a brucelose antes dos 2 anos de idade. No caso, a outra vacina que tem sido bastante utilizada agora, que é a RB51. Então, ela é uma amostra rugosa da brucela, a amostra 51, no caso, da brucela, que essa pode ser feita em qualquer fase de vida do animal. E aí você vai fazer também, você pode fazer uma vez só, e lá, alguns dias depois, você pode estar testando os animais, porque ela não é indutora dessa soroaglutinação, né, que a gente fala. Então, ela é diferente
da B19. A B19 só faz uma vez na vida quando o animal está entre 3 e 8 meses de idade. A outra você pode fazer em qualquer fase. Normalmente é uma vacina que é utilizada em casos, né, surtos em propriedades, então que o pessoal às vezes não sabe se vacinou com a B19 ou por uma segurança acaba repetindo e fazendo essa RB51. Mas se não, a exigência bastante grande com relação à B19, né? Depende muito de cada região, de cada profissional. Eu aqui costumo fazer com bastante, mais comumente, né, a B19 nos animais entre 3 e 8 meses de idade. Ótimo. Josimar, eu fiquei pensando agora quando você estava falando, e se der positivo, o que acontece daí com os animais na propriedade? O que acontece na propriedade? Dando positivo, tuberculose, né? Brucelose, não, mas a tuberculose principalmente, né? Dando positivo, qual é o procedimento daí? As duas teriam a mesma resposta, né? É o abate. Tanto a brucelose quanto a tuberculose, tendo os animais sendo diagnosticado positivo, eles devem ser abatidos, né? Eles devem ser sacrificados. Normalmente, dependendo da quantidade de animais, então eles são encaminhados para um frigorífico que faça o abate sanitário, né? Que a gente assim, faz um controle melhor desses animais. Ou às vezes em propriedades pequenas, ou que é um animal só, tem também a questão do sacrifício, e esse animal é enterrado mesmo, é dado destino na própria propriedade. Então, esses animais, então, eles devem ser abatidos num período de até 30 dias depois do diagnóstico, justamente para que esses animais não permaneçam na propriedade contaminando outros animais, né, e assim, até disseminando a própria doença. Porque, como eu falei, não tem tratamento, o custo com tratamento é muito alto. Então, esses animais devem ser abatidos. E a propriedade, ela fica em monitoramento, né? A gente, do ponto de vista sanitário, a inspetoria, ela faz um bloqueio dessa propriedade que só saem animais para abate, né? Até que sejam testados novamente e que todos os animais estejam negativos. Então, às vezes, tem propriedades que 30, ou no caso de tuberculose, são 60 dias depois, é feito um novo teste, tendo todos os animais negativos, então a propriedade é liberada para fazer trânsito desses animais. E normalmente, às vezes, acontece, né? Já tive casos de propriedades que tiveram muitos casos de poucos animais, bastante casos que acabavam inviabilizando a propriedade. Então, nesse caso, a gente optou por fazer um vazio sanitário, que o vazio sanitário ele consiste, então, na eliminação de todos os animais, todos os bovinos, no caso, né, e animais que são suscetíveis a essas doenças. É feita a eliminação de todos esses animais da propriedade. Essa propriedade fica de 8 meses a 1 ano sem nenhum animal, né, é feita uma desinfecção do local, da propriedade como um todo. Então, fica esse período sem animais, para que justamente a bactéria possa estar sendo eliminada do ambiente, e aí depois, então, permite uma nova introdução de outros animais que sejam, então, testados como negativo para essa propriedade. Eu insisti nessa pergunta porque nós tivemos casos aqui na região, né, de produtores que daí pararam de produzir leite, Josimar, porque diz que ficou inviável para eles fazer novos investimentos, sabe? Existe alguma indenização ou não, Josimar? Sim, e nesse ponto de vista da questão da indenização, nós somos privilegiados aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul, porque é o único estado que tem uma indenização própria para esses casos de brucelose e tuberculose. O MAPA, o Ministério Federal, ele tem uma indenização para casos de tuberculose somente. Então, uma propriedade que venha a ter tuberculose tem a indenização que é via Fundesa, que é um órgão do Estado, e tem mais a indenização do MAPA, do Ministério Federal. No caso de brucelose, então, tem só a indenização do Fundesa e não tem a indenização do MAPA.
O valor, na verdade, que é indenizado, ele é pequeno, ele não paga o animal, no caso, que tem que ser sacrificado. Mas eu digo assim que ele diminui o prejuízo do produtor, né? Porque você vai ter que perder esse animal, então se você receber uma indenização, por mais baixo que seja, que o valor, se não me engano, está em 1.200, e no caso de tuberculose é 1.500 do mapa, é um valor baixo, mas que diminui os prejuízos que você tem com a eliminação desses animais. E, de Pois fato, essa questão que tu comentou da inviabilidade, as duas propriedades que eu tive que fazer vazio sanitário, de fato, também eram propriedades que tinham poucos animais, que vinha, às vezes, tendo alguns casos suspeitos, e que, com essa eliminação, partiram para outro ramo, ou pensaram na questão justamente do investimento que se precisa ter para repor esses animais depois de um ano, e acabaram, de fato, parando com a atividade. Pois é. Josimar, o Marcelino está perguntando aqui para você, ó, muitas propriedades resistem em fazer os testes por medo do positivo, né? O que você acha disso, né? Isso é verdade. Tem muitas propriedades que resistem em fazer porque tem medo que dê positivo e daí quem vai bater os animais. O que você acha disso? Marcelino Cola está participando. Obrigada, Marcelino. Sim, já tive essa situação também de produtores de ter medo de fazer os testes porque achar que todos os animais estão positivos e tem que eliminar todos os animais. Daí eu brinco, né? Eu digo assim, tá, mas e se de repente você não tem os animais positivos? Ou melhor, se você tem os animais positivos, não é melhor você eliminar o problema de uma vez, né? E às vezes muitos desses que têm o medo de ter os positivos, na verdade, depois, com muita insistência, acabam fazendo os testes e não tem nada depois. Às vezes é o medo mesmo que fala mais alto, mas tem que pensar muito na questão da própria saúde da família, né? Imagina se uma propriedade que tem lá 30 vacas, nunca fez teste e tem medo que tem animais positivos e está consumindo leite, pensa que o problema pode estar nas pessoas mesmo também, né? Então, às vezes o medo fala mais alto, mas devagarinho você vai conversando com o produtor, você vai tirando esse medo dele, e sempre falo, se der algum animal positivo, a gente elimina o positivo e segue o baile, né? Mas da mesma forma que a gente tem 50% de chance de ter negativo, a gente tem 50% de chance de ter positivo. Então, a gente só vai saber bem certo quando fizer o teste nos animais. Mas imagina uma propriedade, às vezes, que tem bastante animais, né? E aí, como você comentou aí, se dá bastante casos, tem que fazer vazio sanitário. Tem que fazer teste nas pessoas da família também. Como cortou? Não entendi. Você tem que fazer teste nas pessoas da família também, daí, dando positivo na Eu propriedade. Tem sempre que ter família também. Eu sempre recomendo em propriedades que vieram a ter casos positivos, entre em contato com a Secretaria de Saúde do município e que essas pessoas sejam testadas para a doença que aconteceu na propriedade de fato. Principalmente as pessoas que estão lidando com os animais, as pessoas que estão consumindo o leite ou a carne ou o queijo, enfim, dessa propriedade, que sejam testados justamente para eliminar o problema, no caso das vacas, e no caso das pessoas, fazer tratamento se tem a doença. Né? Então é muito importante essa questão, porque, na verdade, nós, como veterinários, a gente tem que pensar na questão da saúde única, né? A saúde pública também. Então é uma obrigação nossa fazer essa recomendação, fazer esse controle também, recomendando então que as pessoas façam testes para ver se está tudo ok com elas ou se tem que tratar. Porque são duas doenças que, se você tem o problema, quanto mais tarde você descobrir e tratar, pior é o tratamento. Então, no caso da brucelose, se você tratar cedo, você consegue eliminar sem problemas a bactéria do corpo e você não se fica livre da doença. A tuberculose também, ela tem um tratamento um pouco mais demorado, mas no começo da doença também pode eliminar. Se você vai identificar a doença depois de 4 ou 5 anos que você tem o problema, aí você pode não eliminar mais a doença do teu corpo, você pode manter ela
em latência, que a gente fala, tipo assim, dormindo, né? Mas você pode não eliminar, ou às vezes vir a ter outros problemas, que essas doenças poderiam, tipo assim, ter um intermédio dessas doenças para outros problemas de saúde. Então é muito importante o diagnóstico nas pessoas para saber se estão livres também. Uhum. Tá, então se eu entendi, hoje praticamente todos os produtores de leite, eles fazem os testes, né? A indústria, ela exige esses testes, é a obrigatoriedade fazer, né, Josimar? Porque, o produtor não quer fazer, não pode, tem que fazer, porque senão a indústria não vai comprar o leite dele, né? E a mesma coisa o gado de corte. É isso, né? Depende da empresa, né? Que se eu for me basear pelo município aqui, São Jorge, né? Por exemplo, que é onde eu atuo. De 4 a 5 empresas que fazem coleta de leite aqui, 2 exigem, 3 exigem, né? Então ainda não é 100% das empresas que fazem essa exigência, que ao meu ver deveria, né? Eu Deveria achei ser que um era padrão de assim. todas as empresas que coletam leite, e principalmente empresas que trabalham com a linha de queijos, seria fundamental ter essas propriedades testadas. Mas não é consenso, então não são todas as empresas que exigem que o produtor faça o teste. Então, mas se eu fosse avaliar, por exemplo, aqui no município, a gente tem mais de 60% das propriedades que são testadas para brucelose e tuberculose. Muito bem. A Ana está fazendo a pergunta aqui, a Ana dos Santos Josimar, se o produtor recebe algum auxílio financeiro durante o vazio. Você falou da indenização dos animais, né? Mas auxílio financeiro durante o vazio, porque ele vai ficar um tempo sem produzir, e daí como é que ele sustenta a família? Olha, é delicado esse assunto, né, Josimar? É complicado. Quando você tem que partir pro vazio sanitário, é bem complicado de você explicar isso também para a família, né? Mas assim, sim, tem a indenização do vazio sanitário. Não é que a pessoa fica recebendo durante todo o período que vai fazer vazio sanitário, mas propriedades de leite, por exemplo. O sistema de indenização para vazio sanitário, ela é correspondente a uma porcentagem da produção que essa propriedade teve. Então, é feita uma avaliação durante um ano inteiro, quantos litros de leite foi produzido, quantos mil litros de leite foi produzido no ano inteiro, e é pego, então, um valor de 25% dessa quantidade e paga como indenização. Às vezes pode receber tudo numa vez só, como pode receber em 2, 3 vezes, depende muito do programa, né? Mas em sua maioria, às vezes demora um pouquinho mais para receber, mas tem esse reembolso financeiro de 25% da produção do último ano que vendeu leite, enfim, como forma de indenização para casos de vazio sanitário. Eu não conhecia, não sabia que tinha. E esse encaminhamento de quem faz é o produtor que é a Secretaria da Agricultura do município? Como é que funciona? Isso, normalmente o produtor vai até a inspetoria, né, a inspetoria do município, localizada no município, no caso, mas a inspetoria do estado, e aí tem toda uma documentação que deve ser iniciado, é iniciado um processo, na verdade, indenizatório. Então, a inspetoria vai passar uma lista de documentos que devem ser apresentados para iniciar esse processo. O produtor, então, providencia esses documentos, dá-se início a um processo de indenização que vai, então, ser encaminhado ao Fundesa para avaliação. Então, não é, deu positivo, eu vou receber obrigatoriamente. Não. Se o produtor ele está em dia com as obrigatoriedades do programa, ele recebe. Às vezes aconteceu de produtor não receber indenização porque num período de 2, 3 anos ele nunca vacinou nenhum animal para brucelose. Então isso é uma premissa do programa que você faça um preventivo nesses animais. Então se você nunca vacinou, você vai ter que explicar por que você nunca vacinou esses animais. Eu não tive nos 2 anos para cá animais, fêmeas nascendo para fazer a vacinação. Beleza, é uma justificativa. Agora, se você teve animais nascendo e não vacinou, você não participou ativamente do programa de controle de brucelose e tuberculose. Então, você não fez o teu controle. E aí você acaba perdendo a indenização.
Então, esse processo ele vai ser julgado, né, por pessoas responsáveis pelo programa e pelo Fundesa, para depois ser encaminhado, então, a indenização. Às vezes pode demorar 3, 4 meses, às vezes pode, dependendo das reuniões, né, que ocorrem do Fundesa, pode ser que no mês seguinte que te foi encaminhado já recebe a indenização. Às vezes demora 4, 5 meses para receber a indenização. Tá aí também a importância, então, da assistência técnica, né, Josimar? Vocês aí que estão fazendo trabalho no campo de acompanhamento nas propriedades, né, com assistência, assessoria, né, todo esse trabalho de manejo reprodutivo que os veterinários fazem junto com os inseminadores, isso é importante, que daí o produtor também tenha esclarecimento do que ele precisa fazer, e no caso, se ele precisar, né, falou que não precise, né, que eu acho que é bem complicado passar por uma situação dessa, mas que ele daí possa, pelo menos, usufruir de um pouco desses recursos, né, para auxiliar ele, né, nesse momento difícil, né. Exatamente. Até a questão dessa questão da vacinação, a própria inspetoria acaba exigindo do produtor, quando ele vai uma vez, duas por ano, informar os nascimentos que teve na propriedade. Então, o pessoal da inspetoria normalmente já informa, ó, lá nasceu essa terneira aqui, então beleza, você tem, quando ela tiver 3 a 8 meses de idade, você tem que vacinar e trazer o recibo aqui para fazer a comprovação. Então, o pessoal da inspetoria fica em cima também nesse sentido com relação ao programa, para que justamente a gente nunca espera que dê esse problema, né? Mas quando ocorre, para que esteja tudo certo para receber a indenização com relação a esses animais que têm que ser eliminados. Ele é um problema sério, mas a gente também não fica assim tão alarmado, porque se tu for avaliar o número de testes realizados, parece baixo. 2% é o número de casos positivos que a gente tem aqui no estado para brucelose e tuberculose, né? Na média entre os dois. Tranquilo, parece baixo, mas isso são dos animais testados. Se você pensar que de repente numa cidade existe 20% só dos animais testados, talvez o número de animais positivos seja maior. Então, ela aparentemente, apesar de ter uma incidência um pouco baixa, mas é porque também tem uma baixa testagem de animais. E aí, a inspetoria, na verdade, faz um controle também. Toda pessoa que vai fazer trânsito de animais com a emissão de GTA, ou seja, vai vender ou comprar animais, para fazer o GTA, exige que tenha esses animais tenham um teste negativo para brucelose e tuberculose. Aí existem o pessoal que faz o contrário, que vende os animais sem fazer o GTA para não precisar fazer os testes, né? Então tem um pouco de tudo que acontece também. Mas eu acho que poderiam ser testados mais animais. A gente certamente iria descobrir mais animais positivos, mas com o objetivo de fazer a eliminação desse problema e a gente, quem sabe, chegar um dia a ser livres, né, um estado livre de brucelose e tuberculose. Legal. Eu quero agradecer aí a presença da produtora de leite, a Simone, lá de Humaitá, que está assistindo. Eu vi que tem outras produtoras de leite, até que querem tirar mais dúvidas aí com o Josimar, fazer perguntas. Nós estamos já há 40 minutos, eu acho que a gente conversou bastante, esclareceu vários pontos, né, Josimar? Não sei se tu tem mais algum item que você queira falar, que a gente tenha esquecido. Eu tirei bastante dúvidas que eu tinha, porque quando a gente trabalha aí com os agricultores, essa parte da indenização é uma dúvida que eles têm, muito, né? Como é que funciona, né? E essa pergunta que o Marcelino fez aí, que eles têm medo de fazer, né, o teste da tuberculose, porque eles têm medo que se dá positivo, deles têm que enfrentar o vazio sanitário, também é uma realidade, bem frequente, né? Então, para mim, assim, foi bastante esclarecedor tudo que tu nos disseste aqui. Se tu queres, né, falar mais alguma coisa que a gente tenha esquecido. Eu acredito que a gente conversou fundamentalmente todos os pontos principais desde o controle da eliminação. Então, desde o animal lá sendo vacinado, como prevenção, até a eliminação. Então, eu acredito que a gente falou todos os pontos principais
dessas doenças e o controle e a prevenção dentro da propriedade. Acho que por mim está bem tranquilo. Só se o pessoal tiver mais alguma dúvida também pode perguntar. Cada 20 dias sobre um assunto. Nós já falamos aqui sobre hortaliças em pequenos espaços, já falamos sobre liderança, vamos fazer também sobre vendas, vamos fazer sobre o cuidado de orquídeas, né, que nós na Unitec temos muitos profissionais com muitas especialidades diferentes, né, nós somos um grupo que temos bastante, muito, né, Josimar, por você ter aceitado o nosso convite. Eu penso que, olha aí, ó, vemos mais uma pergunta da Ana aqui, ó. No abate, é condenado animais com sinais visíveis de lesão, mas e animais que estão positivos e não apresentam lesão? Não sei se eu entendi a pergunta, Josimar. Eu entendi a pergunta da Ana. Tá. Sim, existe essa questão, né? Que quando você vai fazer, ou vai mandar animais para abate, a carcaça passa por uma inspeção. E aí, dependendo do estágio dessa doença, ela vai apresentar lesões, né? Principalmente quando a gente fala em lesões tuberculosas, né? A nível de pulmão, a nível de órgãos, enfim. Então, esses animais são condenados. Mas, de fato, animais que às vezes podem ter um início da doença ou não ter manifestado, não ter a presença de lesões, acabam passando despercebidos porque você não faz na inspeção, não é feito coleta de sangue de todos os animais para testagem, né? Da brucelose, por exemplo, que é o que tem menos sinais, só em casos mais avançados que vai ter sinais clínicos, né? Nesse sentido. Então, às vezes acontece de animais terem a doença, não ter manifestação de lesão, não ter manifestação de sinais e acabarem sendo mandados para abate e não ser identificado o problema. Por isso que a gente sempre, eu pelo menos sempre falo da importância de uma alimentação segura, e aí, como eu falei, vai da questão de gostos, né? Sempre a questão de carne crua ou mal passada, ela tem um risco maior nesse sentido. Então, é importante que a gente saiba a procedência dos animais que estão sendo consumido a carne, né? E todo o processo como um todo. Beleza. Ana, respondemos a tua pergunta, Ana? Dá um feedback aí para nós. Mas bem tranquilo, né, Josimar? Eu acho que esse é um assunto assim que tem que se trabalhar, né, dentro da saúde pública, né, como você disse, né, os programas, né, têm que continuar, né, sendo executado, né, porque é uma questão de segurança alimentar, né, de saúde pública. Então é importante, né, a gente continuar com esses trabalhos. Não sei se temos mais alguma dúvida, senão acho que nós vamos encerrar, né, Josimar? Ah, a Ana Isso aí. agradeceu aí, ó, beleza. Que bom. Eu agradeço, né, Josimar, por você ter aceitado o convite, né, que a gente possa fazer outras conversas assim sobre outros assuntos. A gente conhece o teu trabalho, sabe da competência como tu faz, o teu trabalho na região, né? Então, da Unitec, muito obrigado pela tua participação e também obrigada da participação das pessoas. Essa conversa vai ficar salva, vai ficar na nossa linha do tempo e depois quem quiser tirar dúvidas também, assistir novamente, pode assistir. Isso, Josimar. Eu que agradeço, Isabel, pelo convite desse nosso bate-papo, né, que é muito importante a gente estar, às vezes, conversando, às vezes por pouco tempo que seja, mas esclarecendo dúvidas, né, tendo uma conversa, de fato, sobre situações muito comuns ou rotineiras dentro das atividades que a gente acaba desenvolvendo. Então, obrigado pelo convite para mim estar conversando contigo sobre esse assunto e o pessoal que estava assistindo, então, né. Beleza. Boa noite, então. Até a próxima, né? Boa noite. Valeu.